E aí, meus amores, quanto tempo a gente não se vê? Que legal, olha, eu tava olhando assim meu blog, eu tava olhando os vídeos, os comentários de vocês, eu fiquei super feliz. Tem mamãe que também tá assistindo aí, que disse que tá ajudando nas aulas dos seus filhos. Gente, eu fiquei muito feliz, porque realmente esse era o objetivo das minhas aulas, para que vocês não tivessem dificuldade na hora de fazer o dever de casa, na hora de fazer algum trabalho, porque é muito importante a gente ter esse apoio. E nem sempre a professora está em casa, né? Aliás, nunca está em casa para ajudar vocês. Então, hoje eu trouxe uma aula super legal sobre tcharará, sinais de pontuação. Tá? Eles são super importantes para uma frase. Quem está curioso em ver a aula, vem comigo! Bem, então vamos lá, gente. O que são sinais de pontuação? Bom, primeiramente, quando a gente fala, quando você está vendo a pessoa falar, você sabe exatamente se ela está feliz, se ela está alegre, se ela está com raiva, se ela está apenas afirmando uma frase, se ela está perguntando, por exemplo, qual o seu nome? Entendeu? Qual é... Ai, que dia lindo! Você sabe exatamente o que a pessoa está falando. Agora, quando você vai ler um texto, você não sabe qual é o sentimento que está sendo transmitido ali naquela frase. Você não sabe se é uma pergunta, você não sabe se é uma afirmação. Aí entra quem? Os nossos amigos sinais de pontuação. Eu vou falar um pouquinho de cada um e depois vai ter uma partezinha com exemplo de cada frase, para vocês poderem, quem até quiser anotar no caderno e exemplificar, fica bem legal. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o sinal de exclamação. O sinal de exclamação, ó, exclamação. Esse sinal, ele significa o quê? Ele traz dentro dele os sentimentos. Pode ser os sentimentos legais, pode ser os sentimentos de raiva, pode ser susto, né? Então, por exemplo, que dia lindo! Ai, que susto! Sempre que a gente falar frases ou a gente quiser ler frases que expressam esses sentimentos, ou raiva, ai, que horror! Ele é usado no final da frase. Lembrando que frase sem ponto no final da frase, ele voa. Então, a gente não pode esquecer da pontuação de todas as frases, ok? Nós temos também aquele sinal que é uma pergunta. A gente precisa dele porque ele faz uma pergunta pra gente, tá? Então, esse é o sinal de interrogação. Esse sinal, ele é sempre uma pergunta. Qual é o seu nome? Que dia você nasceu? Que data é hoje? Então, a gente sempre coloca esse sinal aqui, quando a gente quer expressar uma pergunta, quando a gente quer fazer uma pergunta, tá? Temos aquele pontozinho simples, né? Que a maioria das frases tem ele, que é o ponto final. O ponto final, ele é muito importante, por quê? Porque ele afirma ou nega a frase, tá? Afirmativa, ele é lindo. Negativo, ele não é lindo, só colocou o não. Mas o sinal que é colocado no final da frase é o mesmo sinal, tá? É o ponto final. Ele é o mais comum de todos, ele aparece mais vezes, tá? Mas ele é muito importante, tanto quanto os outros também são muito importantes quanto ele, tá? Bem, agora eu vou falar de um ponto que ele é chamado de dois pontos. Por quê? Porque ele aparece em textos, tá? Quando ele quer iniciar o diálogo de alguém, tá? Quando ele quer dar uma pausa e ele quer. Então, o príncipe falou. Aí a gente coloca os dois pontos no final, tá? Certo? E o outro também que faz parte de textos, de historinhas, de narração, é o travessão. O travessão, ele indica o quê? Que alguém vai conversar
naquele trecho do texto. Alguém vai falar, alguém vai dialogar. Então, antes do diálogo de qualquer personagem, é colocado a travessão na frente, tá? E temos aquela também que é bem interessante, o meu não ficou muito bonitinho não, tá? Mas ela também é bem importante nos textos, em frases, que é a vírgula, tá? Qual é a importância da vírgula para um texto? A vírgula, ela dá uma pausa na frase ou no texto que a gente está lendo, sem que termine ela com um ponto final, tá? Então, ela serve para você pausar. Então, por exemplo, fui ao mercado, comprei maçã, banana, pera, laranja. Para não ter que falar tudo de uma vez só, eu tenho que dar uma pausa para respirar. Então, quando eu tô lendo e aparece a vírgula, é o momento de dar pausa no texto, tá? De dar pausa na leitura. Então, a gente coloca a vírgula. Bem, eu preparei alguns exemplos, algumas frases, até mesmo para dizer quais são os nomes das frases quando aparecem determinadas pontuações. Vamos lá ver os exemplos? Depois a gente conversa mais um pouquinho. Vamos. Ponto de exclamação, frase exclamativa. Que dia lindo! Ponto de interrogação, frase interrogativa. Qual é o número do seu telefone? Ponto final, frase afirmativa. Ponto final, frase negativa. Frase afirmativa, eu fui ao clube. Frase negativa, eu não fui ao mercado. Apareceu 2 pontos, lá vem uma fala. Apareceu travessão, lá vem a voz do personagem. Apareceu a vírgula, deu uma pequena pausa. E aí, garotada, o que vocês acharam desse vídeo? Deu para entender? Deu para tirar dúvida? Deu para você afirmar, para você exclamar, né? Para você interrogar. Agora você sabe que na hora que você estiver lendo o texto, aparecer sinais de pontuação, você tem que respeitar eles, porque eles não estão ali só para enfeitar o texto, não, tá? Uma dicasinha, pega um textinho agora, copia, faz alguma coisa, mostra pro seu professor que você sabe. Vamos lá, corre lá, garotinho. E ó, se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se não gostou também, você pode dizer que não gostou. Escreva nos comentários, se inscreva no meu canal, porque é muito importante. E ele tá bombando, gente. Vai ter, além desse vídeo, vão ter muitos outros vídeos no meu canal. E não esqueçam de visitar o meu blog, tá? Gente, um beijinho no coração e até o próximo. Tchau!